Tinha fome. Nem era fome, era gludice. Fui fazer batatas fritas. Qual é a parte boa destas batatas fritas? Foram feitas em azeite, no forno, e não têm sal. Ou seja, presumo que sejam mais saudáveis do que feitas em óleo e com sal. Boas doulars e sejam bem-vindos à Sexta-feira 13. Bem, provavelmente vocês devem estar a pensar: porquê que o Pedro, numa sexta-feira 13, não está a fazer um vídeo de troll? Bem, a resposta é que... Não, eu não estou a fazer um vídeo de troll, apesar deste susto, que eu espero que tenha sido um sucesso, espero que vocês tenham assustado. Mas sendo o tema desta semana superstições, eu decidi falar de uma coisa que não tem nada a ver com superstições. Ou se calhar até tem. Se calhar tem. Não sei. Basicamente, não sei se vocês conhecem, há uma coisa chamada Creepypasta. Eu não sei se é assim que se chama, se calhar não, mas acho que é Creepypasta. E basicamente o que é isso? É histórias que se contam de episódios cortados de séries e etc. Acho eu que é isto também, não sei. Oh menino, sei lá se é o chinês, ou... não sei. Mas prosseguindo. Há uma Creepypasta que sempre me intrigou, digamos, que é de uma das minhas séries favoritas de sempre. Essa série chama-se SpongeBob SquarePants. Bem, eu tenho aqui o meu computador com um site aberto sobre esta creepypasta, porque eu não sei isto de cor, não é? E queria dar-vos a informação que tenho aqui. Em primeiro lugar, eu não quero saber se isto é verdadeiro ou não. Eu acho que isto é verdadeiro. Ok? E eu gostava que isto fosse verdade. E gostava de ver este episódio. Portanto, esta creepypasta passa-se em 2005, na altura em que ia estrear a 4ª temporada do SpongeBob, e foi também a altura em que eles fizeram o primeiro filme do SpongeBob, aquele em desenhos, coisa, não sei se vocês viram. Esta é a história de um fulano que trabalhava na Nickelodeon, e então ele diz que um dos trabalhos dele era ver os episódios antes deles irem para o ar. Porém, nessa altura, como eles fizeram o filme do SpongeBob, a temporada 4 demorou mais tempo a estrear, porque os criativos estavam esgotados, não é? De terem metido as ideias todas para o filme e agora estavam sem ideias e etc. E pronto. E eles lá no estúdio, entre eles, faziam coisas que era, por exemplo, quando os episódios não tinham sido lançados, eles pegavam nos DVDs, nas cassetes, não é? Whatever, dos episódios, e punham-lhes um nome estúpido, tipo, às vezes eram piadas de adultos, eram piadas mórbidas e etc. Mas era tipo private jokes entre eles, ok? E foi então um desses dias em que eles estavam na sala de edição a ver essas cassetes que encontraram uma chamada Squidward's Suicide, ok? Era o suicídio do Squidward, que é aquele polvo, não sei se vocês já viram o SpongeBob, mas é aquele polvo que está sempre... Eles pegaram naquela tape de forma inocente, como se fosse mais uma das piadas, né? E puseram na sala, a sala onde eles projetavam as coisas para verem. Então ele diz que começou bem o episódio, começou a música normal, a série, não sei o quê, e a história começava com o Squidward a tocar o seu clarinete, e entretanto ouvia-se o SpongeBob a rir-se lá fora, e o Squidward para e começa a gritar com ele e a dizer que ele está calado, que ele vai ter um concerto naquela noite e precisa de praticar. E o SpongeBob diz ok, e vai ter com a Sandy e com o Patrick. Depois aparece as bolhas, não é, no ecrã, que é o que acontece muitas vezes no meio dos episódios, que é quando muda de cena, aparecem as bolhas e passa e tal. E vemos o concerto do Squidward e as coisas começam a ficar mal. Ou seja, enquanto ele estava a tocar, havia frames, ou seja, havia imagens que se começavam a repetir muitas vezes, mas o som não. O som normalmente nestes aspectos já estava sincronizado com a animação e não estava, e era estranho porque normalmente estava sempre. O som acaba, como se nunca tivesse acontecido nada, e começamos a ver a multidão que estava a ver o concerto a murmurar uns com os outros, até que começam a uivar tipo buuuu. Não era aquele buuuu normal dos desenhos animados. Era um em que nós conseguíamos perceber a maldade dentro desse buuuu e tal. Então, depois a seguir a isso temos um frame da cara do Squidward em que conseguimos ver que ele está assustado. Voltamos, a câmera volta a ir para a multidão em que vemos o SpongeBob centrado também a mandar o Squidward embora, coisa que nunca se tinha visto, porque não é próprio da personagem como SpongeBob. Bem que isto não lhes pareceu muito estranho na altura, pareceu-lhes que era um episódio diferente, pronto, ok. Ele diz aqui também que o que lhe parecia mais estranho era os olhos
das personagens, porque os olhos não eram os normais da série até àquele tempo, eram muito detalhados. Via-se que não eram olhos de pessoas, não é? Mas havia algo mais real, mais que a animação normal, tipo, estavam bué detalhados. Então eles começaram a olhar uns para os outros confusos, não é? Porque... Mas começaram a dizer, ok, mas não fomos nós que escrevemos o episódio, não podemos estar a dizer se isto é bom ou mau, nem podemos questionar se isto é bom para as crianças ou não, porque não fomos nós que escrevemos. A câmera muda, isto já passa de cena para a casa do Skidward, em que o vemos sentado na beira da cama dele. Conseguimos ver que na janela está de noite, isso não foi muito tempo depois do concerto. E a parte que eles acharam mais estranha aqui foi que não havia som, ou seja, não havia mesmo som nenhum, eles dizem que nem sequer ouviam o feedback das colunas. Parecia que tinham ido desligar as colunas. A cena era só ele ali sentado na cama, a pescar os olhos. Isto durante 30 segundos, é o que ele diz, até que ele começa a chorar. Aquele choro mesmo baixinho, estão a ver, quando estão a tentar não mostrar que estão a chorar. Basicamente ele põe as mãos dele, os tentáculos, não é? Sobre os olhos dele e começa ali a chorar. E essa cena dele a chorar é tipo 1 minuto, é bem longo. E o som começa a aparecer durante esse minuto, mas muito baixinho, como se fosse só uma brisa. Estão a ver assim, uma brisa assim. Depois disso, a cena começa a fazer zoom na cara dele, mas muito devagar. Quando ele diz que é devagar, diz que só notavam tipo, que a coisa se aproximava tipo, de 10 em 10 segundos, ok? Era tipo mesmo muito lento. O choro dele começa a ficar mais alto e mais cheio de dor e de raiva, e a imagem começa a tremer, começa tipo... Ai que susto, os meus livros caíram, olhem, borrei-me todo agora. A imagem está a tremer, né? Depois volta ao normal. Ouve-se um barulho de vento nas árvores, começa a ficar também lentamente mais alto e mais agressivo, como se fosse uma tempestade. Aqui, a parte estranha aqui que eles acharam foi o choro do Skidward parecia mesmo real. Ou seja, eles lá parecia que o som nem sequer vinha das colunas, parecia que as colunas eram buracos e tinha lá tipo alguém a fazer isso. Nesse mesmo som do choro, eles dizem que conseguiam ouvir mesmo muito baixinho o que parecia ser um riso. E vinha assim de vez em quando, em intervalos que demoravam às vezes pouco mais de 1 segundo. Depois de 30 segundos disto, o ecrã ficou todo desfocado, começou a tremer muito rápido, muito violento, e de repente houve assim um flash no ecrã, como se um dos frames tivesse sido substituído, ou seja, vimos a imagem e depois fica assim um flash como se tivesse entrado ali algum frame. E então pararam aquilo, decidiram andar atrás frame por frame para descobrir qual era aquela falha. E então basicamente o que eles viram era a foto de uma criança morta. Era uma criança que não devia ter mais de 6 anos, e a cara dela estava cheia de sangue e deformada, e tinha um olho a sair da cara, ok? Estava mesmo para fora, e a criança estava completamente nua, só tinha as cuecas, e o estômago, esta parte da barriga tinha sido aberta e as entranhas estavam de fora, e ele estava deitado em cima das próprias entranhas. Onde ele estava deitado, o pavimento parecia uma estrada, e via-se mesmo a sombra do fotógrafo, ou seja, da pessoa que tinha tirado essa fotografia. Não havia lá tipo nenhuma marca que se fosse o fotógrafo fosse da polícia, estão a ver? Quem tirou a fotografia foi uma pessoa que matou aquela criança. Aqueles aí ficaram completamente assustados, mas mesmo assim ainda achavam que fosse uma piada completamente doentia. Está tudo a cair hoje. Mesmo assim eles decidiram continuar o episódio e a situação foi-se repetindo várias vezes ao longo desse episódio, com várias fotos, esses flashes, e voltavam e viam frames, ou seja, várias fotos. Todas as crianças também tinham sido mortas, da mesma maneira que a primeira, e da mesma maneira, ou seja, tinham as entranhas de fora, o olho de fora e essa cena toda. A partir daí, há pessoas que trabalhavam lá no Nickelodeon, que estavam na sala, que decidem começar a sair da sala, porque me dizem que não se sentem bem com o que estão a ver. Pronto, eles decidiram não ver o resto antes de chamar o chefe, porque não sabiam o que é que estava a passar ali. Depois, quando o chefe chegou, continuaram a ver. A cena já ia completamente para o Skidward, zoom completo à cara dele, em que outra vez os olhos eram super realistas e estavam tipo bué da grandes e todos ensanguentados, e começamos a ouvir uma voz a dizer tipo
do it, ou seja, faz isso. E depois vemos o seguidor a pegar uma pistola, metê-la dentro da boca e a dar o tiro. E ele diz que é mesmo realista a maneira como se vê a cabeça dele a explodir e os pedaços de cérebro a saltar e de sangue a ficarem na parede, etc. Ou seja, era mesmo tipo super realista, como se nem sequer fosse possível fazer animação, ok? Supostamente esse episódio teve um leak para o YouTube, mas foi retirado logo a seguir, por isso não há evidências. Há um suposto print desse episódio na internet, eu não encontrei ainda. Até hoje nunca se sabe de quem foram aquelas fotos. A polícia tentou identificar as fotos, nunca conseguiu também. E nunca se encontrou a pessoa que editou aquilo, que fez aquilo, porque não havia registros. E pronto, é bué estranho. Mas pronto, Tulas, foi o tema desta semana. Agora vamos ser alegres e felizes para sempre. Temos batatas, não é? Por isso, já. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem saber mais sobre isto, procurem mesmo no Google ou no YouTube. Skidward Suicide Creepypasta ou qualquer cena assim, aparece-vos de certeza alguma cena. Há creepypastas de outras séries também, se estiverem a perguntar, por isso se quiserem investiguem, pode ser que até encontrem alguma coisa da vossa série preferida. Pronto pessoal, like, partilhem, subscrevam o canal dos Dul, vocês são lindos. E beijos e abraços e não se metam nos ácidos. Vamos voltar às batatas. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well.